Breaking News. Está comprovado. A segunda onda da Covid é mais letal que a primeira no Brasil. O estado de São Paulo sai da fase vermelha para a laranja. Devido às novas cepas, pacientes jovens no Brasil começam a piorar rapidamente, algum deles evoluindo para o tubo em menos de 24 horas. A vacina Sputnik V é sumariamente reprovada pela Anvisa. Tem amigo meu que bebia álcool de posto quando não conseguia comprar cachaça, dizendo que não vai tomar a vacina de Oxford porque ela pode dar coágulos. Senhoras e senhores, esse aqui é o Breaking News, o seu semanário de notícias da Covid, onde esse cara aqui tenta explicar aquilo que nem ele entende. A segunda onda da Covid mata mais do que a primeira. Pessoal, no ano de 2020 inteiro, morreram 194.976 brasileiros. Só nesses últimos 4 meses agora, de 2021, já morreram mais de 195 mil. E esse número não vai parar de aumentar. É porque essas doenças, elas crescem no que a gente chama de progressão geométrica. Quanto mais pessoas têm Covid, mais pessoas têm passando Covid. Então você vai ter mais casos e mais mortes. A gente não tem como saber até onde vai essa segunda onda, mas pode ter certeza. Ela vai fazer que o ano de 2020 pareça um passeio no parque. Mesmo assim, a maioria dos estados mantém a tendência de queda. Tá certo que a gente não chegou a patamares que sejam próximos do que era em 2020, mas está tendo uma queda. Por isso mesmo, já que a maioria das cidades do estado de São Paulo estão com uma ocupação de UTI de menos de 80%, ele já está mudando da fase vermelha para laranja. Isso significa uma abertura parcial dos comércios e restaurantes e cultos religiosos com uma capacidade de até 25%. O resultado disso vai ser óbvio, vai ter um aquecimento da economia e nesse momento é necessário por algumas perdas que estão ocorrendo muito graves nesse primeiro trimestre, mas também vai ter um aumento de casos. E como a gente não chegou em patamares próximos daquilo que a gente tinha lá em novembro e dezembro, esse crescimento vai ser muito, mas muito rápido. Então esperem que para o mês de maio, finalzinho dele, junho, a gente comece a ver números superiores ao de abril e março. Mas uma diferença é fundamental. Nesse momento nós temos as vacinas. Para vocês terem uma ideia do que significa, o estado do Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas de logística que ele teve para a distribuição delas, já conseguiu vacinar mais de 94% de todos os seus idosos. 4% a mais do que ele tinha planejado nesse mesmo período. Sabe o que significa? Foram registrados 0. É isso mesmo, 0 surtos em casas de repouso e clínicas de idosos. Sim, esse é o poder das vacinas, gente. Mesmo que a gente veja um número de aumento de casos, pode ser que a gente não veja um aumento do número de mortos. Mas isso se a gente vacinar bastante, rápido e bastante. A culpa, como sempre, é dos jovens. A falta do kit intubação em todo o país se deve pelo fato de que os casos aumentaram vertiginosamente. Mas não é só isso. Como eu falei no passado, cerca de 60% dos pacientes que estiverem em UTI nos últimos meses têm entre 30 e 50 anos. Isso é uma mudança brutal do padrão que nós tínhamos no ano de 2020. O que acontece? O paciente jovem precisa de mais droga, mais medicamento para ficar sedado e para ficar relaxado para que a máquina funcione para ele. Resultado, mesmo a maioria das empresas tendo dobrado praticamente a sua produção de drogas, ela está sendo insuficiente para essa segunda onda. Ainda no assunto jovens, aumenta o número de casos de pacientes que evoluem muito rápido para a forma grave. A Secretaria do Estado de São Paulo disse que esse evento, que era extremamente raro na primeira onda, está começando a aparecer mais. Entenda, gente, eu não estou falando que todo paciente jovem que pega Covid está ficando grave. Não. Isso ainda é raro, só está acontecendo um pouco mais. Pelo que tudo indica, pacientes idosos ainda estão fazendo aquela progressão que a gente considera a clássica da Covid. Ele vai ficando grave, e de repente ele piora ao ponto de precisar ser internado, entubado e tudo mais. Agora, alguns pacientes com menos de 2 ou 3 dias de sintomas começam a ter uma piora expressiva. Exatamente o caso que eu mostrei no meu segundo vídeo do Diário do Caos. Por isso, gente, eu vou repetir, é fundamental quando você tem qualquer suspeita de Covid procurar um atendimento médico nos seus primeiros sintomas. Óbvio, eu não estou falando de kit Covid, eu não estou falando de tratamento precoce, eu estou falando de atendimento precoce, de você poder passar com o médico, poder ser avaliado para se você tiver qualquer sinal de gravidade, você já poder ser internado o mais rápido possível. E lembre-se, gente, se você já tem a confirmação do quadro de Covid, não tenha medo de ir pronto-socorro, você já pegou Covid, passe quantas vezes for necessário, seja reavaliado quantas vezes for necessário. É o teu direito como cidadão. A semana das vacinas. Fiocruz e Butantan anunciam que receberam insumos vindos da China e que podem produzir cerca de 5 milhões de doses cada já nessa semana.
Pelo que tudo indica, a maioria das doses que vai ser produzida no Brasil, pelo menos no mês agora de maio, vai ser feita pela Fiocruz. Por isso, é importante que vocês entendam o quão essencial a vacina de Oxford, AstraZeneca, ainda é para o planejamento de Covid no Brasil. Por mais que esteja acontecendo aqueles eventos raros de trombose lá pela Europa, ainda é hora de descartar ela. Nós estamos tendo muitos casos graves. O risco de você ter qualquer coisa tomando essa vacina ainda é bem menor do que o risco de você pegar Covid e ficar grave. Em todo caso, no mês de maio vão ser produzidas bem menos vacinas do que o esperado, cerca de 14 milhões de doses a menos, principalmente pela falta de insumos, né? Como eu disse lá no vídeo passado, relacionados aos problemas que está tendo na Índia. Para vocês terem uma ideia do impacto disso, o nosso atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os grupos prioritários, pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades, só vão terminar de ser vacinados em setembro. E é por isso mesmo que a gente precisa de mais vacinas. Quanto mais, melhor. Além das outras 2 vacinas que começaram a ser pesquisadas e testadas aqui no Brasil, novas vacinas vão começar a fazer os seus testes de fase 3 também no nosso território, porque a quantidade de casos é boa para que esse tipo de teste seja feito. Quanto mais pessoas doentes com Covid no meio da população, melhor é para testar uma vacina. Uma outra indústria chinesa... Uma outra empresa chinesa, a Sichuan Clover Biopharmaceuticals, vai começar os seus testes de fase 3 com 12 mil voluntários no Brasil. Lembrando que testes feitos no nosso território facilitam muito para que essa vacina for boa, ela seja aprovada aqui. Outra boa notícia é que esse mês chega o primeiro lote das vacinas da Pfizer. Sim, as tão faladas, as tão efetivas e as mais de 6 meses atrasadas vacinas da Pfizer. Cerca de 1 milhão de doses chegará ainda agora em maio. E pela logística delas, que é um tanto quanto delicada pela questão de temperatura, a maioria dessas doses vão ser distribuídas nas grandes cidades do Brasil. É pouco, 1 milhão, mas é algo a se comemorar. Chegou a Pfizer, gente. Chegou a Pfizer. A Sociedade Brasileira de Oncologia se declarou essa semana dizendo que todo e qualquer paciente que seja oncológico deve ser vacinado. É isso, gente. Se você nesse momento está passando por um problema de câncer e você está se perguntando, mas eu estou fazendo tratamento A, B e C, será que eu posso tomar vacina ou não? Não, você não pode tomar vacina, meu querido. Você deve tomar vacina. Já disse em outros vídeos, vou repetir, o tratamento oncológico pode diminuir a eficácia que as vacinas têm, mas ele não torna as vacinas mais perigosas. É importante você entender que a pior coisa para um paciente que tem câncer é pegar a Covid. Por isso, se chegou na tua vez de tomar vacina, tome. O ideal sempre é que você tome a vacina antes de começar o tratamento, antes da quimioterapia. Por isso é importante que você procure seu médico para ver se ele tem uma maneira de fazer algum relatório ou coisa que o valha para que isso aconteça. Caso não seja necessário, não importa em que momento que você está no tratamento. A Sociedade Brasileira de Oncologia declarou: você deve tomar a vacina. Sputnik reprovada. A vacina do laboratório russo Gamaleya foi reprovada por unanimidade pelo Conselho da Anvisa. Bem, gente, não é de hoje que eu falo para vocês que tem uma certa falta de transparência, né, entre os dados dessa vacina comparado com as outras. Pra vocês terem uma ideia, né, as pesquisas de fase 1 e fase 2, que são aquelas pesquisas de segurança, do caso da Sputnik, você tem coisa de 1.000 pacientes com o exato valor no exame de sangue. É bem do tipo, ou eles não fizeram, ou fizeram e não querem falar pro mundo o que deu. E se você vai perguntar pro laboratório, eles dizem: é isso mesmo, o negócio é o seguinte, tá faltando vacina pra todo mundo, uma hora vai faltar vacina pra vocês também, e vocês vão vir de joelhos pedindo a nossa. Bem, eles não estão tanto quanto errados não. A Argentina tá comprando Sputnik, tá dando graças a Deus que conseguiu comprar alguma coisa. Em todo caso, os critérios rigorosos da Anvisa, a vacina não passou. Numa apresentação feita, sério gente, feita em Word Art, meu sobrinho fazia uma apresentação melhor. Anvisa, vamos lá, vamos melhorar isso aí, tá? Em todo caso, nessa apresentação, eles mostraram vários dos critérios que foram usados para reprovar a vacina, desde falta de clareza de dados, falta de números relacionados à quantidade de vírus para a questão de segurança, pesquisas feitas para mostrar que a vacina é segura como eles apresentam. De uma forma ou de outra, a vacina Sputnik V não vai estar disponível no Brasil para os próximos meses. E assim, no geral, eu teria feito o mesmo. Vocês têm que lembrar que a vacina de Oxford, a Janssen e a Sputnik, elas têm a mesma estratégia vacinal. Então aqueles problemas que estão tendo de coágulos com a vacina de Oxford e da Janssen também devem estar acontecendo com a Sputnik. O problema é que ela não dá esses dados para todo mundo. Então, dá medo. Caem as mortes, mas não os casos. Se tem uma lição que os países que estão vacinando pra caramba estão ensinando pra gente,
é que as vacinas, tipo todas elas, desde a Pfizer até a Coronavac, são muito eficazes, ou melhor, são muito efetivas em diminuir o número de mortes, mas não tão boas assim para diminuir o número de casos. Muitos países que já estão bem avançados na porcentagem da população que está vacinada não estão vendo uma queda tão expressiva assim no número de casos novos por dia, só no número de mortes. Os países que conseguiram reduzir também o número de pessoas infectadas foram aqueles que fizeram um outro remedinho amargo além da vacina, uma coisa que o Brasil odeia de paixão, chamado lockdown. Países que estão indo relativamente bem em relação ao combate da pandemia, como a Alemanha ou a Austrália, já estão falando de fazer novos lockdowns enquanto estão vacinando a sua população. Porque esse é vamos dizer assim, o modelo que a Inglaterra e Israel usaram e que funcionou. Fecha todo mundo, vacina o pessoal e só depois que eles estão bem vacinados e já passou aquele período para a vacina começar a fazer efeito, é que você solta o povo na rua. Por esse mesmo motivo, a OMS declarou: nenhuma vacina, tipo, sério gente, nenhuma, nem a da Pfizer, é capaz de controlar a pandemia sozinha. Até que nós tenhamos uma redução importante no número de casos, são necessários o distanciamento social, uso de máscaras, além da lavagem das mãos e todos os procedimentos que estamos fazendo neste momento no mundo todo. Puxa da memória. O que acontece quando você junta um monte de pessoas que são imunes ao vírus, com o vírus circulando que nem um doido e as pessoas andando por aí como se nada tivesse acontecido? Tá lembrado de onde isso aconteceu? Sim, Manaus. Sabe o que isso virou? A P1. Portanto, se a gente começar a fazer uma liberação e o povo na rua sem máscara, podendo aglomerar à vontade, mesmo depois de vacinados e mesmo antes do controle da pandemia, o que a gente vai conseguir é uma cepa que vence as vacinas. É isso aí. O recado final está dado. Precisamos de mais vacinas logo, precisamos tomar qualquer vacina que chegar na gente. Mas mais importante que isso, depois que tomou a vacina, você não tem que agir como se você fosse um ser humano especial. Você tem que agir como você estava agindo há um dia atrás. Enquanto o número de casos não cair, só as vacinas não vão resolver o problema. Elas são uma arma. Sem mãos hábeis para manusear, armas são inúteis. E esse, pessoal, mais uma vez, foi o Breaking News. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Faça que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis. E, por favor, Pedrão, vamos lá, vai. Você tomava álcool de posto. Vamos tomar vacina?